Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este episódio é o episódio número 8 e é uma nota de repúdio. Eu, como cristão, quero apresentar aqui o meu repúdio com respeito ao modo como o governo de Israel tem agido com o povo que vive no território de Gaza. O que está a acontecer é absolutamente imoral. Não consigo encontrar palavras suficientes que possam definir aquilo que eu sinto com respeito ao que está a acontecer em Gaza. Eu estou com o meu coração absolutamente triste de verificar que não só o governo israelita tem oprimido e tem feito de tudo para impedir que a ajuda humanitária chegue ao povo de Gaza. Nós verificamos as notícias que chegam e não me venham dizer que são notícias falsas ou fake news, mas são notícias que são absolutamente chocantes. Milhares e milhares de crianças a passarem fome neste momento. Todo o território está destruído. E não há ninguém a nível político, não há ninguém a nível religioso que se levante contra uma situação destas. É absolutamente imoral. Todos temos culpas no cartório daquilo que está a acontecer. Nós estamos a assistir a um genocídio de um povo que todos nós continuamos a teimar que não têm direito de viver. É absolutamente lamentável. Bem que Jesus Cristo dizia, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E de facto, o que nós estamos a assistir é o amor estar completamente frio, congelado. Como eu dizia há pouco, ninguém se levanta. A maior parte dos políticos estão calados. A maior parte dos religiosos, dos principais representantes das religiões deste mundo estão surdos, mudos, a permitirem uma situação destas. E tudo porquê? Tudo por causa de uma ideologia que foi montada ao longo dos séculos. E esta ideologia faz de Israel como com um bezerro de ouro. Israel tornou-se um bezerro de ouro para a humanidade, para os religiosos. Não se pode tocar em Israel, não se pode falar mal de Israel, não se pode dizer nada contra Israel, porque a ideologia que foi montada ao longo de séculos, a narrativa que está montada, é que Israel é o povo de Deus. Então não podemos nos levantar contra Deus. Mas que coisa mais satânica é esta ideologia. Porque Deus não pensa assim. Se nós formos ler os Evangelhos, se nós formos ler o que é que Deus pensa, o que é que Jesus Cristo anunciou, Jesus é o Verbo, é a Palavra, que encarna para anunciar o que Deus pensa. E se formos olhar para as palavras de Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus, se hoje estivesse aqui em carne e osso, ele seria o primeiro a se levantar contra Israel. Ele diria o mesmo que disse quando ele esteve cá. Ai Jerusalém, que matas os teus profetas, que cometes injustiça, que oprimes o pobre, que oprimes a viúva, que oprimes o órfão. Ai Israel, ai Israel. Ai Jerusalém, ai Jerusalém. Era o que Jesus diria, as mesmas palavras hoje.
Ao falar assim, eu não sou antissemita. Eu respeito o povo de Israel, como respeito qualquer nação, qualquer povo. Todas as pessoas foram criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, não é só Israel que tem o direito de se achar uma nação de Deus. Todas as nações pertencem a Deus. É o que a palavra de Deus diz. Minha é a terra, disse o Senhor. Os céus e todos aqueles que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. E quando Deus deu a promessa a Abraão, Ele deu a promessa não só a Abraão, mas também deu a promessa a todas as nações. Esta ideia, esta narrativa satânica que tem vindo, e ultimamente, nos últimos tempos, tem vindo a se fortalecer os líderes religiosos, a maior parte dos líderes religiosos, quer a nível evangélico, quer a nível católico, quer a nível de outras religiões, acharem que não se pode fazer nada contra Israel, porque se fizermos alguma coisa contra Israel é como se estivéssemos a lutar contra Deus. Quando o próprio Deus se coloca ao lado dos desfavorecidos, dos pobres, das viúvas desamparadas, dos órfãos, que não têm pai, não têm mãe, desamparados. É absolutamente satânico o modo como esta narrativa de acharmos que Israel pode fazer tudo o que lhe apetece, pode dizer tudo o que bem entender, que ninguém pode levantar nem sequer um cabelo contra Israel. Isso é uma narrativa satânica. É satânico isso. É diabólico. E eu, como cristão, não posso de maneira nenhuma tolerar, aceitar uma coisa dessas. Não posso. Eu sou contra todo tipo de violência. Eu sou contra aquilo que o Hamas fez. Como é óbvio que sou contra. Também sou contra aquilo que a todo tipo de movimento antissemita. Também sou contra isso. Não é assim que se resolvem os problemas. Mas também sou contra o modo como Israel está a tratar o povo de Gaza. Não pode ser. Não posso aceitar uma coisa dessas. E como cristão, eu estou aqui publicamente a assumir o meu papel, sem vergonha, sem medo algum, o que quer que você possa pensar de mim. Agora, é importante ser dito, Israel não tem mais direitos que os outros. Não pode, isso não existe. Porquê é que Israel há de ter mais direitos? Então, o que é que o sangue de um judeu tem a mais do que o sangue de um palestino? O que é que eles têm a mais? A mesma coisa, o que é que o sangue de um branco tem a mais do sangue de um negro? De um latino? De um mulato? Não é a cor da nossa pele que nos define. Não pode ser. Não podemos continuar a aceitar e viver num mundo que assim seja. Nós temos que continuar a nos opor contra todo tipo de racismo, xenofobia, etc. Porque Jesus Cristo nunca foi assim, nunca nos ensinou tal coisa. Como é que nós podemos ser pregadores de um evangelho que não é evangelho, de uma doutrina que não é a doutrina de Cristo? Então, neste episódio, eu quero deixar aqui esta minha nota de repúdio, de profunda tristeza, ao ver colegas meus, pessoas que se dizem cristãos, pregadores do evangelho, estarem do lado de Israel e dizer que Israel é o centro do mundo. Como se eles fossem a nata do mundo e todos os povos fossem, sei lá o quê, a escória. Não pode ser. Esse pensamento não é de Deus. Esse não é o pensamento de Jesus Cristo. E se você diz que é cristão e pastor e pensa assim, você tem que se arrepender diante de Deus. Porque de cristão não tem nada.
De cristão você não tem nada. Você tem um título. Você acha-se cristão, mas a pensar do modo satânico. Verdadeiramente satânico, diabólico. Vocês que pensam assim têm como pai, o vosso pai não é Deus, é o diabo. O vosso pai é o diabo. Como é que nós podemos permitir o genocídio? Como é que nós podemos permitir que as pessoas não tenham acesso ao alimento básico, ao pão de cada dia? Quando Jesus disse, quando me vires com fome, e quando vires um destes meus pequeninos com fome, com sede, e tu deres de comer e deres de beber, a mim estás a fazer, disse Jesus. Eu fico abismado. Fico abismado também o que está a acontecer com a Rússia e com a Ucrânia. Aí toda a gente já gosta de falar. Porquê? Porque a Ucrânia tem minerais, tem riqueza, mas o povo de Gaza, coitados, o que é que eles têm? Não têm nada, infelizmente. Mas não é só Gaza que está assim, não é só a Ucrânia que está a sofrer este tipo de opressão e de guerras. E ainda há pouco tempo estava a ouvir falar do que está a acontecer no Haiti e as guerras que acontecem em alguns países em África. E não só, que ninguém fala disso. Mas os grandes líderes mundiais só se levantam quando há interesses por trás. Que hipocrisia! Este mundo está absolutamente hipócrita. E nós estamos a permitir a injustiça a avançar como nunca. Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. E é o que está a acontecer. A iniquidade no mundo é tanta que o amor esfria. As pessoas ficam estupefactas a olhar para o modo como nós nos tratamos a nós mesmos. Como é que o ser humano trata o ser humano? Como é que nós estamos a tratar a casa que é de todos? Nos matamos uns aos outros, nos engalfinhamos uns com os outros. Que coisa mais triste. E eu pergunto, foi isso que Jesus pediu aos cristãos? Para apoiarem causas de destruição, de morte, de genocídio? Foi isso que Jesus nos pediu? A ver se a gente acorda deste sono. Eu olho e vejo que as pessoas andam anestesiadas. É uma coisa absolutamente incrível. É uma anestesia geral na sociedade. Nós trabalhamos, vamos para os trabalhos todos os dias, vimos para casa, comemos, bebemos, temos a barriguinha quente, temos uma cama onde dormir e ninguém quer saber do que está a passar. Ninguém quer saber. Mas infelizmente, e tudo indica, pelo caminho que isto está a tomar, esta injustiça, este aumento de iniquidade cada vez será maior, infelizmente. E aqueles que hoje são ricos e parece que nada está a acontecer, amanhã são oprimidos por outros. É cíclico. É cíclico. Quando falamos de Israel, e aqueles que são apoiantes das narrativas de que não se pode falar mal de Israel, que não se pode tocar em Israel, sei lá o que este pessoal fala, eu olho para Israel e vejo que a própria história nos mostra quantas vezes Deus se levantou contra Israel. Parece que nós não lemos a Bíblia. Basta ler a Bíblia para verificarmos que a maior parte do tempo o povo de Israel estava contra Deus, sempre foi contra Deus. Foi o próprio povo de Israel que matou o Messias, que o condenou à cruz do Calvário. E ficamos aqui a querer defender o indefensável. Então, precisamos de parar para pensar. Porque o que está a acontecer é absolutamente imoral. E uma coisa eu sei, ao ler as Escrituras, ao ler a Bíblia, uma coisa eu sei, chegará o dia
em que todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. Talvez você possa pensar, isso não é bem assim. Pense como você quiser. Mas vai chegar o dia em que todo o ser humano que tenha vindo a este mundo, é uma questão apenas de timing. Todo o ser humano vai ter que prestar contas a Deus das suas ações, dos seus atos. E seremos todos julgados pelo o único juiz justo, que é Deus. Ai daqueles que não têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ai daqueles que rejeitam o verdadeiro Evangelho. Ai daqueles, já estou como Jesus, ai Jerusalém, que matas os profetas. Ai Israel, que matas as crianças, que matas as viúvas, que matas os idosos. E é isso que eu queria expressar, o meu repúdio de tudo o que está a acontecer em Gaza. É absolutamente diabólico. Eu oro para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu oro para que Deus levante vozes e que levante pessoas de todas as partes do mundo que continuem a expor a maldade de quem é mau. De quem é mau. De quem é mau. E que essas pessoas que têm causado tanta maldade sejam julgadas, aqui ainda neste mundo, sejam julgadas. Que os tribunais internacionais possam funcionar. Que ainda possa haver uma réstia de esperança para que a justiça vença todo o tipo de injustiça causada por seres humanos. É isso que nós temos que pedir a Deus. Que Deus se levante para que essa maldade seja travada. Essa maldade que se tem levantado para oprimir as pessoas, para escravizar pessoas. Que essa maldade seja travada por Deus. Esta é a minha oração. E que Deus continue a ter misericórdia de todos nós. De todos nós. Deus abençoe, fiquem bem. Até o próximo episódio. Tchau.